seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pode Mulherar. Eu sou a Kátia. Eu sou a Lu. E eu sou a Rafa. Somos as idealizadoras do Movimento Mulherar e também as hosts aqui do nosso Pod. Falando um pouquinho do Movimento Mulherar, porque é sempre importante trazer de novo o nosso movimento, que foi o que originou esse pod, né? E é um movimento que cada vez mais está unindo mulheres. Então, se você não conhece, a gente vai convidar você a seguir o nosso Instagram, @Movimento Mulherar, porque lá é o nosso ponto de encontro. Então, estamos divulgando tudo sobre o movimento. Se você não conhece, corre lá para fazer parte desse grande grupo. E o que mais nós temos, Lu? Nós estamos no YouTube, temos um canal no YouTube. Você pode se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Gente, cada episódio que tem aqui a gente aprende muito, a gente se inspira, a gente conhece histórias, incríveis de mulheres inspiradoras que estão aqui ao nosso redor e que a gente às vezes não para conhecer um pouquinho mais sobre elas. Então essa é uma oportunidade. Então, se você está nos assistindo no YouTube, já se inscreve no canal e deixa o sininho ativado. Nós também estamos, Rafa, hoje? Nós estamos também no Spotify, para você que gosta de ouvir no carro, fazendo alguma coisa em casa, no trabalho, enfim. É uma ótima companhia o Spotify. Você pode seguir agora a nossa playlist, que a cada 15 dias tem episódio novo aqui para você também. Então vamos iniciar hoje com mais uma mulher maravilhosa aqui conosco, gente. Hoje o assunto vai ser bem importante, então aproveitando também, você pode enviar para todas as amigas, para as conhecidas, para sua mãe, para sua irmã, para a família, para mulheres que você acha que vai fazer sentido o episódio de hoje, porque é um tema bastante profundo, né? É um tema que nós vamos tratar, que afeta muitas mulheres. Até depois acho que teremos alguns dados aqui, estatísticas com a nossa convidada, mas falando um pouquinho sobre ela, hoje nós temos aqui uma das embaixadoras também do Movimento Mulherar. Ela foi embaixadora aqui do ano de 2023 do movimento e ela é advogada. Hoje nós estamos aqui com a Patrícia Maran. Seja muito bem-vinda, Paty. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar com vocês três, pessoas que eu admiro muito, para além do profissional. Como mulheres inspiradoras e grandiosas nesse movimento que vocês têm proporcionado para a sociedade concordiense. Obrigada. Nós que agradecemos, Paty, agradecemos a tua presença, a tua disponibilidade. A gente conhece a Paty já faz um tempinho, né? Mas oportunizar que vocês conheçam um pouco mais dela e também um pouquinho do trabalho da Paty, porque ela tem uma relação muito grande, muito importante com o público feminino, com as mulheres, e esse é um dos objetivos da gente tê-la aqui conosco hoje. E é por isso que eu gostaria de começar te pedindo para falar um pouquinho mais aí da tua especialidade, Paty, no direito, que aí a gente já vai introduzindo no assunto, porque tem total sintonia aqui com o tema desse pod de hoje. Certo, meninas. Então, vai fazer em abril do ano que vem 5 anos que eu estou advogando, e eu sou especialista em direito de família e sucessões, mas muito mais atuante e militante nos direitos das famílias, que envolve o quê? Divórcio, guarda, pensão alimentícia, alienação parental, e as demandas que mais chegam no escritório são as de divórcio. Mas antes de, só complementando, a minha caminhada no direito de família, ela já vem há 10 anos, desde quando eu fui conselheira tutelar aqui no município. Depois eu fiz estágio em gabinete de juiz, também nessa área do direito de família, Ministério Público. Entrei e saí da faculdade sabendo o que eu queria, que era advogar e nesta área do direito de família. E quando eu falo que a demanda que mais chega até o escritório é a demanda de divórcio, é aí que a gente identifica que sempre junto com esse pedido, com essa orientação, está presente a questão da violência contra a mulher, seja psicológica, seja física, patrimonial. Então essa é a minha especialidade. O meu atendimento prioritário é direcionado à mulher, mas família como um todo. A proteção da família, a proteção da criança e do adolescente, nesse contexto familiar. Também atendo homens, porque eu acredito no caráter
pedagógico da advocacia também. Eu já tive muita resistência em atender homens, mas quando eu me dei conta, eu percebi que eu precisava também aprender algo com isso. Ouvi-los e levar uma mensagem também. Então, quem entende a mensagem no contexto da mulher fica e resolve de forma justa o que tem para resolver, e o malandro dá no pé. Paty, tu comentou com a gente que você já sabia, né, há alguns anos atrás, já que você queria atuar nessa área. O que te chamou para isso? Acho que a gente busca trabalhar com aquilo que já foi dor para nós também, aquilo que dói na gente, aquilo que a gente teve uma relação próxima ou vivenciou. E também muito essa questão de quando eu trabalhava no conselho tutelar, foi ali que despertou meu interesse por famílias. Mas ali eu já tinha minhas dores de família também. E acho que foi isso que despertou para que eu permanecesse nesse contexto, nessa área, para curar as minhas feridas também, os meus traumas, talvez, familiares. Trabalhando com outras famílias, olhando para o problema delas, vendo o meu ali também e resolvendo as duas partes, as duas demandas em conjunto. Todo problema que chega até o escritório é uma dor que é semelhante com a que eu tive, e eu cresço muito com isso, com os atendimentos, com as histórias dessas pessoas que chegam até lá. Nenhuma chega por acaso lá. São todas coisas que assuntos que eu também preciso olhar para mim e para as minhas relações familiares. Então isso me faz ser apaixonada e fascinada pelo direito de família. Muito amor por essa área. Já tivemos um spoiler aqui, né? Então, o que a gente vai abordar hoje no nosso pod, né? Acho que essa introdução da Paty já deu essa dimensão, e a gente já tem essa conversa, esse bate-papo com a Paty já agendada há um bom tempo, antes ainda da gente ter um caso nacional, né? Foi digamos assim, que coincidiu, acho que era pra gente tratar desse tema, né, hoje aqui no nosso pod, porque coincidiu com um caso nacional, né, que aí quase todo mundo acompanhou, que foi o caso da Ana Hickman, né? Inclusive a gente divulgou isso na nossa, né, lá no nosso Instagram do Movimento Mulherar, e é sobre isso que a gente quer abordar um pouquinho hoje, porque você vive isso de perto, né, Paty, com as tuas clientes. Acho que é uma realidade que você vê no dia a dia e que acontece muito mais do que a gente imagina, né? E o que é pior, né, principalmente olhando o caso da Ana Hickman, eu acho que tem muitos casos ocultos. Primeiro, que a gente não imagina quando olha para outra mulher que ela tá passando por isso. E eu fiquei pensando que muitas vezes ela também não imagina, né? Eu acho que tem muitos casos. A própria Ana falou no seu depoimento em algumas partes que ela achava isso normal. Então eu acho que existem hoje muitas mulheres que vivem isso e acham isso normal, e por isso que a gente tá trazendo esse assunto aqui hoje, porque não é normal. Como a Patrícia já falou antes aqui, enquanto conversávamos, existem muitos sinais. E existem pessoas e mulheres também que não querem enxergar. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Para que você, mulher que esteja nos ouvindo, daqui a pouco está passando por isso e não identificou ainda, possa identificar. Ou se já identificou, que tenha coragem, que tenha força para fazer alguma coisa. E como é importante, né, quando acontecem casos como esse, que por mais triste que seja e que isso não deveria acontecer, para que a gente possa voltar a falar desse assunto, porque vez e outra esse assunto acaba sendo falado, mas muitas vezes ele é esquecido também. E parece que está tão distante da gente, né? Violência doméstica, né? Não vejo, não sei de ninguém, não conheço ninguém que passa por isso. Parece que está tão distante, parece que é uma coisa que não faz parte da nossa realidade, mas eu acho que faz muito mais do que a gente imagina, e por isso que ninguém melhor do que a Patrícia hoje para falar sobre isso. A própria Ana, no seu relato, disse que ela se sentiu muito envergonhada de estar no hospital, de estar dentro de uma delegacia, e a vergonha de ter que enfrentar, no caso dela, né, que é uma celebridade, a mídia, os ataques, apoios e críticas também, né, e a família dela, a mãe, né? Exposição e tudo mais.
Desculpa te cortar, Paty, complementar. mas eu só queria falar sobre essa vergonha, né? Porque eu acho que a mulher passa por tantas situações que, assim, ó, ela passa pela violência, né? Pelo abuso, enfim, pela violência psicológica, física, ou seja, qual ela for. Ela passa pela vergonha de ter que contar pra amiga, pra família, depois pra sociedade. E ainda tem que ter muita coragem de levantar a cabeça e continuar, né? Então, assim, não é só o fato da violência, não tô aqui diminuindo a violência, até porque esse é o principal fator que a gente tá falando. Mas olha quantos estágios a mulher precisa passar para conseguir falar sobre isso, né? Exatamente. E a mulher costuma não compartilhar. A maioria das mulheres não compartilha a violência sofrida. Quando eu atendo mulheres, eu peço que você tenha uma rede de apoio para você conseguir sair de casa, adotar alguma medida para acessar esse ciclo. Geralmente elas nunca nem contaram para um pai ou para uma mãe. Tem vergonha de levar. E as que levam, me volto com o relato de que conversei com minha mãe e ela disse que é para mim tentar manter o casamento. Para mim ficar nesse casamento, na nossa família não tem ninguém divorciado. Isso dificulta ainda mais a decisão da mulher. A família que serviria para ser uma rede de apoio acaba meio que recriminando essa decisão da mulher. E aí, mas isso tem um fato gerador. Eu ia perguntar isso agora, existe isso? Existe. Ontem eu estava no SESC, numa roda de conversa com as mulheres, e homens também, colaboradores lá do SESC, e eu pensei, vou levar dados e fatos históricos para contextualizar o momento que a gente vive hoje. Que é uma luta diária de muitas conquistas a passos muito lentos. Só que se a gente olhar para trás, a gente tem que observar que o próprio Estado, a própria lei, o Código Civil permitiu, letra de lei. Ninguém está falando de mimimi aqui ou de lutas feministas, femininas e tudo mais, que tem muita crítica em relação a isso. Quem conquistou o direito da mulher? Não vem nem ao caso. Contextualizar para vocês como o Código Civil deixava que a mulher fosse tratada. Então, lá em 1916, a mulher, pelo Código Civil, era considerada relativamente incapaz pela lei. Pela lei. Em 1916, pelo Código Civil, o marido podia aplicar castigo físico à mulher. Então é algo que está enraizado, é uma cultura tão enraizada, uma violência institucionalizada, aceita pela sociedade, pela própria vigência da lei. Isso estava na lei? Sim, no Código Civil de 1916. Quem fez a lei? Quem fez essa lei? A mulher só podia trabalhar fora com autorização do homem ou do pai, frequentar uma faculdade só com autorização do homem ou do pai. Então, isso não interessava a ninguém, que a mulher tivesse essa liberdade. Por muito tempo, a mulher não podia também aceitar herança, não tinha acesso à conta bancária, cartões de crédito, nada em relação a isso. A gente vê nos filmes que o príncipe que só ia conseguir continuar seguindo a hierarquia da família se fosse homem. Se fosse mulher, ele teria que passar pro próximo, pro primo. É verdade. Agora eu entendi por quê. Então, tem todo um contexto que foi autorizado, que foi criado, que está na letra da lei. É só procurar que está ali. Então, isso... É por isso que a gente vem a passos lentos, mesmo mudando a legislação. Muda a letra da lei, mas na prática a aplicabilidade e a vivência não muda, porque está incutido, assim, né? Na vida dos nossos antepassados, com essa criação que vem vindo de pai para filho. E a gente vai aprendendo isso com as gerações passadas e a gente vai acabar normalizando. Então, por isso, quando a gente chega até alguém mais, né, de idade, alguém mais maduro, mais vivência... E eu tava ouvindo você falar e lembrando de uma fala dela também, onde você disse que uma mulher chegou até você e disse que conversou com a mãe, conversou com a família e eles incentivaram a manter o casamento. Essa proteção contra o marido, no caso, né? A favor do marido, porque se constrói uma imagem dele perante a própria família que na verdade não é real. E no caso da Ana Hickman foi assim que ela falou isso. Que ela protegeu muito ele perante a mãe dela, que a mãe dela não sabia disso, que para a mãe dela ele era o genro perfeito. E olha quantos anos eles estão juntos. Então existe isso também da mulher criar essa proteção para o marido, para que as pessoas não achem que ele de fato é um agressor.
Exatamente, e viver de aparências nas redes sociais, demonstrando um relacionamento feliz, não levando esses fatos graves ao conhecimento de uma amiga próxima ou de um familiar, já fez com que a palavra da mulher fosse, não tivesse crédito. Nossa, mas você vive há 25 anos, está num ciclo de violência e você nunca contou nada? Você nunca reclamou, então não é verdade. Então não é verdade. E aí a mulher acaba... Acho que tá ficando louca. Começa a entrar naquela confusão, né? Sofrendo violência psicológica até por outras, né? E tem um segundo fator que eu vejo que ele também é bastante considerado quando as mulheres não se permitem levar isso, né, à frente e denunciar, que é a vergonha. A Ana Hickman também falou disso. Por que será que existe essa vergonha? E eu sei que ela existe, né? De fato, ela é algo real. A gente não deveria se sentir envergonhadas de denunciar, de falar. Por que tu acha que acontece isso, Paty? Eu acho, Kátia, que é por causa desse contexto que a gente estava falando agora, dessa questão que está muito enraizada na sociedade. De normalizar esse tipo de violência e não ter uma rede de apoio que nos abrace para a tomada de decisão. E ela teve uma fala assim, eu nunca imaginei isso para minha família. A gente idealiza uma formação familiar e a gente quer manter aquilo na medida do possível. E assim, se ela não tá forte e decidida pelo divórcio, como é que eu vou falar mal do meu marido para ti se eu vou continuar com ele? E outra, eu acho que é uma forma também de fracassei, né? Eu fracassei, meu casamento não foi perfeito porque eu fracassei. E eu ouvi essa frase lá no escritório. Talvez não tenha nem a ver com o fato em si da violência, mas talvez até da mulher com ela mesma e Se não cobrar, admitir. Exatamente, e talvez não admitir que não deu certo, Isso né? Exatamente. E tu já escutou esse tipo de frase? Já escutei, uma vez eu escutei essa frase e agora eu lembrei que ela me falou, eu me sinto fracassada com o divórcio porque eu não consegui manter a minha família. Eu falei pra ela, mas pra te manter a tua família era um esforço comum, de 2 sozinha você não conseguiria manter a tua família, né? Precisava do auxílio do teu companheiro, de um atendimento, ela tentou terapia, mas ele não, então o trabalho não foi conjunto, foi um esforço único e ela se sente fracassada porque ela tentou e não conseguiu. E aí eu fiquei reflito nessas falas, né? E mesma coisa acontece com traição, né? A culpa é sempre da mulher porque não entregou aquilo que o marido queria, então ele foi procurar fora. Quando eu já escutei isso de familiares, inclusive, eu falei, meu Deus, gente, em que séculos estamos que ainda temos esse tipo de opinião? Quer dizer que quando o marido trai a mulher é porque ela não fez a parte dela? Tipo, oi? Exatamente. Então, trazendo mais um dado, um fato histórico que também está lá na letra da lei, o homem, além de ser permitido que ele castigasse fisicamente a sua esposa, porque a mulher era uma propriedade do homem, né, antigamente. Hoje alguns ainda se acham proprietários, mas ele era permitido também que ceifasse a vida dessa mulher em caso de suspeita de uma traição, que se falava adultério, então era legitimado. E olha só até quando isso veio. Então, assim, se o homem suspeitasse de uma traição e desse cabo à vida da sua esposa, ele era isento de pena, era admissível. Isso se chama a tese da legítima defesa à honra, que se tornou inconstitucional no Brasil somente em 2022. Então, essa tese, nos casos de feminicídio, ainda eram discutidas até 2022 nos tribunais do júri, onde para justificar o feminicídio, né, a tirar a vida da mulher, sempre vinha uma questão de uma traição, uma suspeita de traição. Então a mulher era detonada no tribunal do júri e não estava nem ali para se defender. E assim, às vezes se um júri ali com mais homens do que mulheres também se sentem com a honra ferida, acabam acolhendo esse tipo de tese. Já existiram absolvição por esse fator. Então, olha só o quanto tempo isso refletiu. Hoje não se permite mais discutir essa tese, mas se discutiu muito. Foi muito fundamentado. É um ano de algo lá, de quanto tempo atrás.
Entende que essa cultura vem e, embora a lei mude, se implante várias políticas públicas, a raiz do problema permanece em todos nós. Mesmo com alterações legislativas. Então é muito forte isso, quando a gente fala da violência contra a mulher. Ela surgiu de ontem? Não, ela caminha séculos. E as conquistas foram muito lentas e continuam sendo lentas. Porque a lei muda, mas a nossa cultura, nosso pensamento, nosso comportamento, não. E aí a gente volta num ponto que eu acho importante a gente deixar bem claro que a Lu falou antes, dos sinais, né? Agora aqui falando um pouquinho dos sinais, porque a gente fala, né, e culminou o caso, né, o exemplo do caso da Ana Hickman com a questão da agressão física. Porém, ela mesma comentou, né, já existia há muito tempo outros tipos de agressão. E eu acho que uma das mais comuns, depois, Paty pode me corrigir se não for, é a verbal, né? Que é ali onde os sinais começam. Exatamente. A violência que está escancarada assim, nas manchetes nacionais é sempre a violência física, aquela que deixa marca e que acaba aí, leva várias mulheres a óbito. Mas a violência contra a mulher mais praticada é a psicológica. Essa é a mais praticada. Só que ela é a menos falada, porque é difícil para a própria vítima se entender num contexto de violência psicológica, de um relacionamento abusivo, quanto mais você ir para uma delegacia da queixa de uma violência psicológica e provar isso. Então, existe pouca demanda de processos judiciais, acusações até pela violência psicológica, tem. Mas comparada com a física e outras, né, pequeno número e algo muito difícil de comprovar. Então, por isso que, assim, quando uma mulher chega lá no meu escritório com esse tipo de reclamação, de violência, o primeiro encaminhamento que a gente dá procure um atendimento psicológico, para pelo menos depois ter algo para embasar uma ação judicial. Quem que vai dizer que você sofreu violência psicológica? A prova que você sofreu. Ela não deixa vestígios aparentes. Só na alma da mulher, né? Uma coisa ali que não cura. Já ouvi mulheres me falar que o Papa esqueceu, mas o que ele falou nunca. E a violência sempre começa com a violência psicológica. E ela vem se tornando física, sexual, ela vai progredindo. E quais são os sinais, Paty? Quais são os sinais que a mulher precisa identificar? Talvez os mais sutis já, que ela pode começar os primeiros sinais. A violência psicológica, ela vem revestida de um excesso de zelo, de cuidado, onde deixa a mulher confusa. Nossa, ele me ama, ele tá cuidando de mim. É uma linha ali entre o cuidado e o controle, é um morde e assopra também ao mesmo tempo. Mas na questão ali do controle vem revestido de um excesso de cuidado. Talvez essa roupa não ficou muito bem pra ti, troca. Ou essa tua amiga aqui não é muito bacana, não é uma boa influência. A violência psicológica também costuma afastar a mulher da família dela. Tua mãe se mete demais na nossa vida, não vá muito na casa, né, dos teus familiares. E falas bem depreciativas, assim, em relação à autoestima da mulher. De forma bem proposital, para deixar a mulher para baixo, para que se agarre em quem está ali do lado dela, né? Que é o companheiro que está promovendo essa violência. Falar do corpo, de como engordou depois da gravidez, ou de como ficou flácida. Ou tentar rebaixar o intelecto da mulher, né? Chamar de burra. Nesse contexto, nessa linha. E a mulher, ela tende a acreditar. E assim, para colocar a cerejinha do bolo, depois de todas essas falas, eles falam: mas você não vai encontrar ninguém que te ama como eu se você me deixar. Ninguém vai fazer por você o que eu fiz. Mas você que sabe da tua vida, você faz o que você quer. Pra mulher pensar: não, então culpada, acho que realmente sou eu. Sabe? Mas é muito sutil.
E a Ana Hickman falou que a questão da violência psicológica sempre esteve presente. E ela considerava isso, é o jeito dele. Dia ruim todo mundo tem para falar atravessado, né? E a violência psicológica que a Ana sofria, para nós que assistia vídeos deles na internet, já não era mais velada. Essa violência estava explícita. E ela reproduzindo esses vídeos e estando nessa situação e, né, possivelmente assistindo depois, não se reconhecia. As falas horríveis que ele tinha com ela a público. Não era velado, era explícito, o sinal estava ali. E ela falou também, ele me abusou de todas as formas. E a física foi aquela que, daí para ela, foi a gota d'água que ela não aceitou. Mas o sinal sempre esteve presente. Ela falou, ele sempre foi explosivo, desde os 26 anos de idade que ele tinha quando eles começaram. Então tinha sinais. A gente precisa estar atenta aos sinais. Conversar sobre tudo antes de iniciar um relacionamento, colocar alguém para dentro da tua casa. E aí a gente entra em outro ponto que falávamos antes, para retomar esse assunto, de como outro padrão que se repete muito nesses casos é como a gente percebe todas as pessoas que nos amam ao nosso redor, vendo e nos alertando, e parece que é só a gente que não consegue ver. É só a mulher que não consegue ver. O resto, todo mundo ao redor. Só que o que acontece geralmente, né, a gente acredita que todos estão errados, menos o nosso companheiro, menos o nosso parceiro. Esse é outro padrão que se repete muito, né? Outro padrão. E assim, eu vou me apegar muito às falas da Ana, porque foi um relato tão completo de tantas falas que a gente escuta diariamente, e estava tudo ali. No caso dela, situações que a gente atende de forma fragmentada, em diversos casos, estava tudo ali, do início ao fim. Os passos. E esqueci a tua pergunta. Com relação a esse padrão, que todo, né? A repetição do padrão. A repetição desse padrão em específico, que também acontece sempre, que é quando, né, todos ao nosso redor conseguem enxergar uma situação que a gente não consegue. Geralmente, em qualquer situação, quem olha de fora consegue, né, ser mais racional, e quem está dentro da situação tem essa dificuldade. E ela falou que ela protegeu muito a imagem dele perante a própria família dela. E aí, acerca da repetição de padrão, mesmo ela relatando que ela vivenciou isso na família dela, a questão da violência entre pai e mãe, mesmo assim ela foi parar nas garras de um perfil muito parecido com a figura que ela tinha dentro de casa. Mesmo ela tendo ciência disso, na época ela falou que ela exigiu que a mãe dela adotasse uma postura diferente, desse um basta nisso. Com o passar do tempo, ela se aproximou, repetiu um padrão e se aproximou de uma pessoa muito parecida com o perfil do pai dela, que mais tarde veio reproduzir a mesma coisa que o pai fez. Então, às vezes, a gente olha para essas figuras dentro de casa e acha que aquilo ali é o certo, né, Kátia? Aí você acaba se aproximando de pessoas parecidas, normalizando, achando que é normal. Mesmo a gente sabendo que é errado, uma violência, de forma inconsciente, é aquele padrão que a gente acaba atraindo. Assim, a mulher tem que estar forte. Eu acho que o atendimento psicológico, assim, a gente tem que estar sempre em terapia, sempre se fortalecendo, porque é isso que a mulher precisa. As mulheres chegam até o escritório para falar sobre o divórcio inúmeras vezes. Elas vêm num ano e elas voltam no outro. E elas não têm coragem, elas voltam no outro. Então tudo bem. Cada um no seu momento. Ninguém incentiva ninguém a se divorciar, porque só a mulher sabe o que passa. Aliás, com o divórcio, sim, a mulher vai conhecer o que é violência psicológica e patrimonial. Aí sim ela vai sentir no couro o que é. Então, o divórcio não é um processo fácil de se passar, e as violências vêm com o divórcio, antecedem uma ameaça de divórcio. Uma coisa que eu prestei atenção no caso da Ana foi que ela falou que em janeiro ela falou sobre o divórcio, que a relação não estava tão boa, ela chegou a tirar a aliança e tudo mais. E nesse período, ela começou a investigar, olhar documentos, ter acesso, se interessar pelo negócio deles.
e começou a descobrir algumas coisas. E aí eu fiquei pensando assim, refletindo sobre casos que eu atendo, se ele não se preparou para isso também, de tentar lesar ela patrimonialmente, já cometer essa violência patrimonial, sabendo que para ela não estava tudo bem esse casamento. Que é um cuidado que a mulher tem que ter. Ela sofreu uma violência patrimonial. Segundo o relato dela, isso ela disse que vai ser apurado. Assinaturas que não eram dela, desvio de dinheiro, patrimônio. Será que não foi de caso pensado que ele fez isso uma vez que o casamento não estava bem? Então, assim, com uma ameaça de divórcio, essas violências vêm. Você vai perder a guarda dos teus filhos, você não vai ficar com os filhos, você não vai ter acesso ao teu patrimônio. No caso dela, ela era a provedora. Era a imagem dela que gerava dinheiro. Mas nos casos comuns é o homem, na maioria, né, que tem o maior provento ali para manutenção do lar. Então a mulher fica com medo desse desequilíbrio no divórcio, de ficar desassistida, de achar que a relação da guarda dos filhos tem a ver com renda, com dinheiro, com patrimônio. Isso assusta. Então é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial, quando não quer entregar o que é dela, ou com a ameaça do divórcio já começa a dilapidar patrimônio e desviar aquilo que é do casal, de uma forma ou do outro. Isso que eu ia te pedir, Paty, para você falar um pouquinho mais de como acontece e o que é mesmo. Talvez tenha alguma mulher que esteja nos assistindo que tenha um pouquinho dessa dúvida. A Paty falou da violência patrimonial. Então, para explicar um pouquinho melhor, para que também a gente possa levar esse conhecimento e esse esclarecimento para as mulheres. A violência patrimonial, que geralmente acontece dentro do casamento ainda, algumas situações práticas que eu percebo, tá? Atendendo mulheres. A gente sempre fala muito e admiro muito a mulher dona de casa, que cuida do lar e dos filhos e que optou por não trabalhar fora. Ok, cada um com as suas escolhas, né? E é admirável. Isso, eu admiro a mulher que está aí disponível, né, de forma integral para o cuidado do lar. Mas é um cuidado que a gente tem que ter, porque a maior reclamação de violência patrimonial eu escuto dessas mulheres, que aí quando precisam de um dinheiro para sua própria manutenção ou para comprar algo para si, tem essa renda restringida, não tem acesso a esse dinheiro. O marido não vai dar, depende dele. E conheço mulheres também que trabalham fora e que o cartão e o dinheiro fica na mão do marido. Tudo bem, existe em contexto familiar, cada um tem a sua forma de planejar finanças. Mas nesse caso específico, ela não tinha acesso à renda dela, nada. De forma proposital, para manter ela refém de uma situação. E eu atendi essa cliente, ela é de outro estado, inclusive, e ela queria contratar uma consulta, ela me pediu socorro pelo Instagram. Preciso de um atendimento teu, não me responde essa mensagem de tal a tal horário, porque quando eu chego em casa, a primeira coisa que ele faz, ele pega meu celular. E eu não tenho como pagar uma consulta, porque eu não tenho acesso ao meu dinheiro e conta bancária, só ele que tem aplicativo. Então eu vou pedir para uma amiga minha te fazer um Pix, e a videochamada você faz do celular da tal pessoa do meu trabalho. Em outros contextos, mas o que? Da questão patrimonial. Hoje teve uma notícia da Nayara Azevedo, Sim. que deu ali uma clara manifestação de violência patrimonial, onde o ex-marido dela se apossou ali de alguns instrumentos de trabalho dela. Não ficou bem claro o que ele fez, mas retirou do alcance dela. Né? Tem homens que fazem isso, que quebram o celular, que restringem acesso à conta bancária, que quebram um computador de trabalho. Paty, eu queria voltar lá na parte dos sinais ainda, porque eu acho que isso é bem importante. Identifiquei alguns sinais. O que eu tenho que fazer? Se fortalecer. Se fortalecer como mulher. Ninguém decide, né, num primeiro sinal, não quero mais esse relacionamento, né? Nem é assim que se resolve também. Né? Eu sempre indico terapia, né, para qualquer situação que chega ao escritório, porque eu preciso da pessoa forte.
Eu não posso ficar incentivando o divórcio de ninguém. Eu preciso que ela perceba esse contexto para ela tomar a decisão dela. Ela só vai perceber se é isso que ela quer ou não através. Então, identificou algum sinal? Primeiro, outra coisa que a Ana Hickman falou muito importante. É não dar poder. A gente, às vezes, dá poder. A gente deixa a primeira vez acontecer, a segunda e na terceira foi. Sempre se posicionar também, se impor nesse sentido, de que essa fala não foi legal e pra mim não é aceitável dentro do nosso relacionamento esse tipo de fala. Só que a gente vai deixando quando vê, como a Ana falou, era normal, era o jeito dele. Não é. Só que a mulher só consegue, Rafa, tudo isso se fortalecendo. A mulher que não tá forte, e a gente tá todo mundo na luta aí, ninguém tá forte o tempo inteiro, né? Que trabalha, tem o lar, tem o marido, né? A maioria tem filhos. Então a gente precisa se fortalecer. E principalmente ter, eu acho que a gente volta, a gente sempre fala isso nos episódios aqui, do autoconhecimento, né? Porque assim, se eu sei que aquilo não é certo, que aquilo não faz bem pra mim, só vou saber se eu me conhecer. E segundo, acho que complica um pouco quando é o histórico familiar também, né? Meu tio fazia isso, meu pai fazia isso, meu avô fazia isso, enfim, tu vai ouvindo e realmente tu sabe, é o jeito das pessoas, ou eles são assim, né? Só que eu acho que existe uma linha muito tênue entre personalidade e falta de educação e violência, né? Então acho que agressividade, acho que tem que cuidar, né? Exatamente. E quando os sinais são muito sutis e a mulher tem dúvida? Porque às vezes os sinais são, que nem a gente falou antes, eles são extremamente sutis. Existe uma ferramenta, algo que possa ajudar a mulher a identificar? Eu só vejo essa ajuda em atendimento psicológico, nesse contexto especializado, entende? Nós lá da área jurídica a gente até consegue identificar, mas mais uma vez, eu como advogada não tenho essa... não sou técnica nessa área para dizer, é isso que tá sofrendo, é aquilo. A gente dá uma pincelada e pede para procurar a área que acolha essa situação. Então, assim, mais uma vez, o quanto é importante este profissional dessa área da saúde para ajudar na identificação desses sinais. Para que a mulher não fique ali nessa confusão. Quando eu falei antes do morde e assopra, tem muito contexto, né, da violência, que você tem uma fala agressiva, em seguida você... desculpa. Mas é sempre a fala agressiva seguida da desculpa. Ou a fala agressiva seguida de um buquê de flor amanhã. Como é que a mulher não fica confusa? Ele me ama ou me odeia? Isso é bom ou ruim? É mais bom ou é mais ruim? Sim. Fica difícil até para colocar na balança essa situação. E a mulher fica confusa, achando que é normal, que é o jeito dele, que vai passar, que... Me tratou mal, mas é difícil. Uma joia. Exatamente. Então, a violência psicológica é a mais difícil. Sinais... Tem dos mais sutis até os mais... Paty, eu ia te perguntar, toda violência psicológica tende a virar uma violência física? Eu acredito que sim. É o começo de tudo. Pode demorar, como foi o caso talvez da Ana Hickman, pelo menos só veio à tona agora essa violência física, a gente não sabe se teve outros episódios, mas demorou, mas chegou ali, né? Chegou no físico. Tem agressor que, inclusive, tem esse cuidado. Que dá aquele soco na mesa e quebra tudo, mas não encosta a mão na esposa. Mas coloca aquele terror, aquela situação dentro de casa, porque sabe que aquela violência que ele deixar o sinal, a marca, isso pode virar, aí eu posso me complicar mais. Então, é isso. E, Paty, tem dados, assim, pra gente imaginar quanto isso acontece? Dados eu não fiz nenhum levantamento pra trazer pra vocês, não. Mas é frequente? Você que trabalha com isso recebe toda semana um caso assim? Toda semana. Toda semana. Não passa uma semana sem uma queixa. Nenhum.
Porque como eu falei, a gente acaba às vezes achando que isso não acontece ao nosso redor, que isso não acontece. Olhar a vida da Ana Hickman, nunca ia dizer que ela passava por isso, por mais que às vezes eu assisti algum vídeo dela com o marido e talvez ele não tenha sido, né, tão simpático, mas assim, nunca me atentei que ela pudesse estar passando por uma situação dessas. Por isso que eu te perguntei se isso é comum, se isso acontece com frequência aqui na assim, sim, assim, se a gente observar, parar para observar e mais uma vez a mulher não fala, se ela quer resolver ainda, ela não vai contar para amiga. Que amanhã vocês vão sair junto em casal e ela contou aquela situação do marido dela, então ela não leva. Mulher não tende a contar esse tipo de situação. Só conta quando quer resolver. Só conta realmente lá no extremo. Quando não, agora eu decidi que não dá mais. Aí ela procura uma ajuda mesmo. E outra coisa que eu acho que foi muito importante ter vindo à tona esse caso da Ana Hickman, para mostrar que não existe um grupo onde isso acontece, que não existe uma classe em que isso aconteça, que não existe. É com todas as mulheres. Todas as mulheres estão né? suscetíveis a passar por essa situação. E aí, quando a gente fala então da violência patrimonial, psicológica, física, às vezes as pessoas me perguntam qual que é a pior dependência ali, é econômica ou é emocional? E a gente falando da Ana Hickman, a emocional é muito pior do que tem muita mulher que chega que tem medo de ficar desassistida financeiramente para conseguir sair ali do casamento. Mas tem muita mulher que chega com recurso, que está numa dependência emocional tão grande que não consegue sair também. Então a psicológica, ela é tão grave quanto a física. A física tira a vida, mas a psicológica assim, deixa a mulher tão devastada em situações que é difícil assim, mensurar, explicar para vocês. De certa forma, que elas tira a vida também, né? Sabe? Tira a vida de forma lenta. Porque eu já atendi mulheres que tentaram um suicídio por conta desse tipo de fala. Então, assim, ele não tira a vida diretamente, mas indiretamente ela tá num estado assim tão, né, depressivo e autoestima, baixa estima neste caso, que não vê solução, acredita naquelas falas que chega a tentar tirar a própria vida. E eu já passei situação dessa com clientes também. E Paty, como é que tu faz para não se envolver emocionalmente com essas... Boa pergunta. Com essas clientes, ou com essas... Se é que tu não se envolve. Obrigada, se é que tu não se envolve. Então, vai até tomar um banho de café. Um cafezinho, porque, nossa... Eu sinto tudo demais, gente. Canceriana. Eu sinto, assim, quando eu ouço o relato da mulher ali na minha frente me contando, eu tenho que cuidar com a minha expressão facial. Eu tenho que apenas escutar, acolher, e até pra não dar um pitaco ali na vida da pessoa, né? Eu tô aí pra escutar e pra ver o que ela quer fazer. Eu dou os caminhos e cada um decide o caminho que quer tomar. É difícil não se envolver, eu vou pra casa esgotada. Eu tenho que estar sempre em atendimento, fazendo alguma coisa pra mim, uma terapia, uma constelação, porque não tem como não se envolver e não se chocar. É a tua rotina, você atende isso todo dia, mas eu me surpreendo todos os dias. Cada fala é um sentimento novo, é um caso novo, é uma história nova, é daquela mulher. E às vezes eu sofro tanto por aquela mulher e ela nem tá preparada para resolver ainda e ela não vai. E eu peguei aquilo pra mim e eu vou pra casa e fico pensando, será que ela tá bem? Será que ela vai apanhar hoje? Será que o cara vai fazer com ela? E ela fica lá naquela relação e eu fico com o sofrimento. Mas eu tenho que estar sempre, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que estar bem para atender as minhas clientes. Eu tenho consciência disso, senão eu fico me arrastando às vezes com essa carga que não é minha. E outra coisa que eu aprendi também, assim, com o passar dos anos, é devolver o problema para a pessoa. Eu não posso resolver, não tô aqui para salvar ninguém. Tô aqui como uma advogada para dar apoio, para cuidar de um processo. Mostrar os caminhos, mostrar como os você caminhos, bem falou, né? Apoiar, claro, escutar, dar todo o suporte. Mas eu tenho que deixar a mulher ter autonomia para resolver o seu problema. Porque senão ela também gosta de se apegar e tá tão fragilizada que ela quer depositar que você tome uma decisão. E a gente, como profissional, não pode fazer isso. Então eu devolvo o problema para ela. Como é que você vai resolver isso?
que você pensou que você vai fazer. Desses caminhos que eu te dei, qual que é melhor para ti? Vai para casa e pensa, não posso, né? Lá no começo eu agia de forma diferente, eu pegava muito mais isso, sofria, e eu preciso estar bem para demonstrar segurança para essa pessoa, para dar segurança e suporte para ela, para estar ali incentivando depois num processo que não é nada fácil. Sem falar que muitas vezes tu é a pessoa de fora, né, Paty, que olha e vê que a solução é fácil, é simples, né? Mas você não tá de mãos atadas, não pode interferir, tá de mãos atadas e a vida tem que seguir. Tem que seguir. Mas pra mim, eu que sinto tudo demais, assim, eu sou muito sensível a essas causas e adoro escutar pessoas, mas eu sinto demais. Então eu tenho que estar sempre cuidando de mim pra cuidar do outro. E tem vezes que não é fácil, não. É problema todos os dias. Não chega nada bom até o escritório. Às vezes algumas histórias bonitas, assim, legal, mas na maioria é todo um contexto muito dramático, né? De histórias muito tristes que você tem que acolher e mostrar, entregar uma solução para isso. E mais uma vez eu reforço a questão do profissional, do psicólogo, da saúde mental. Tem pessoas que chegam ali que não estão preparadas para enfrentar um processo judicial. Eu preciso dela forte comigo para esse processo dar certo. Então, assim, vai ver se é isso que você quer mesmo. Claro, desde que não esteja num contexto que tenha risco aí a sua integridade física e psíquica num estágio mais muito avançado. Mas procura uma ajuda profissional, a gente anda junto. Psicologia e direito andam juntos. Eu preciso dessa profissional para atender essa cliente e esse cliente. Que ele esteja forte. Eu não consigo resolver tudo. Eu lembro que a Ana falou isso na entrevista, que o advogado dela, quando ela chegou na delegacia, disse: você sabe que você tem que ir até o fim agora, né? Então eu imagino que seja de uma coragem, um ato de coragem, a mulher decidir denunciar. Ela teve que ali, né, tá forte para chegar ali, só que o pior está por vir, porque ali é só o início. O pior está por vir. Teve uma pessoa que me falou assim: tá, tu não quer cliente mesmo, né? Porque tu fala tanto que o divórcio é difícil, é porque eu não posso poupar as pessoas e pegar essa carga pra mim como se eu fosse salvar a vida dela. O processo de divórcio, ele é difícil, sim. Comunicou, eu sempre falo para as mulheres, elas vêm lá, fazem uma consulta, eu falei: quando você for comunicar o divórcio, você vai lidar com essa e essa reação. E depois do ajuizamento, o comportamento vai ser esse. Depois a gente conversa, elas vão me contando. Foi assim mesmo. Porque tem estágios ali. Né? Então, é difícil, gente. Meu Deus. E daí da figura do advogado. É orientar, né, Lu? O advogado deu uma orientação ali pra ela e ela... Mas a decisão é dela, não posso fazer nada, né? Se a cliente não quer. E já tive situações, porque assim, hoje a violência física contra a mulher, ali, quando deixa uma lesão aparente, leve, grave, ela vai à delegacia, registra um boletim de ocorrência, ou se eu denunciar uma agressão de alguém que deixou uma marca aparente, que tá ali a violência, a mulher não tem como ir lá e retirar essa queixa. A gente chama de ação pública incondicionada, que não depende mais da vontade da mulher em representar. A delegacia vai ter que apurar, fazer essa apuração de inquérito policial, e isso vai virar uma ação penal. Então, eu já tive clientes vítimas de agressão graves, que decidiram voltar para esse contexto, acho que nem tinham saído ainda, e foram para a audiência da lei, da Maria da Penha ali, junto com o agressor. Porque ela não podia tirar a queixa, e ele foi condenado. Está pagando por isso, e eles estão juntos. Nossa, que situação. E aí muita gente também critica essa situação, né? Apanha porque gosta, porque não sai do relacionamento, porque apanha, vai e volta. Gente, não é bem assim, por tudo isso que a gente falou até agora. Não é fácil para uma mulher sair de dentro de um casamento. E aí a dependência econômica da grande maioria que pesa muito. Como é que eu vou sustentar meu filho? Como é que eu vou acessar o meu patrimônio? Pessoas que nem têm patrimônio para dividir, para ter um recomeço. Então isso preocupa. Então, mulher nenhuma gosta de apanhar. Sempre tem um motivo, uma situação.
aí que faz com que esse casamento perdure com esse sofrimento por um período. Às vezes eu fico tentando imaginar qual que é o limite de cada uma, porque tem situações tão graves acontecendo, que eu fico pensando qual que é o limite dela. Ela já passou por tanto, até onde que isso vai? Dá medo? Até onde precisa ir para esperar para ver, porque eu já vi situações assim tão graves que ainda não se resolveram, que a mulher ainda não conseguiu sair, que eu não sei qual que é o limite dela. O que mais ela vai conseguir suportar para... Paty, eu queria que tu falasse, olhando para a câmera, falando com as mulheres que estão nos assistindo. Onde está? A câmera estava ali o tempo todo. Essa aqui. Mas olhando para as mulheres, eu quero que você fale para as mulheres. Tu falou muito da questão econômica que prende as mulheres em relacionamentos muitas vezes abusivos. O que ela pode fazer de imediato se ela identificou que ela está presa economicamente, né? Assim, não tenho acesso aos bens, ao dinheiro, não sei como me sustentar. O que ela pode começar a fazer agora? Agora. Difícil, porque cada caso é um caso, né? Mas no geral, mulheres, primeiro procurem profissionais para se orientar. Um profissional, um advogado, um psicólogo também para te dar suporte. E saiba que você tem direitos e que existem meios para se garantir esses direitos. Mesmo que você não trabalhe fora, que você não tenha uma renda, esse seu trabalho do lar, ele não é invisível e você tem direito a tudo que vocês lutaram e adquiriram em conjunto na constância dessa união, desse matrimônio, dessa união estável, e que você não vai ficar desassistida. Que mulheres que trabalham no lar, que não estão inseridas no mercado de trabalho, que não conseguiu estudar, né, ter acesso, alcançar um estudo, que muito provavelmente através de um processo judicial, de uma luta e de uma demanda, você consiga uma pensão alimentícia, alimentos compensatórios, para conseguir se manter, até se reestabelecer, até atravessar um processo de divórcio, de solução e ter acesso ao teu patrimônio para conseguir, no mínimo, recomeçar aí a tua vida, a tua caminhada. Fácil não é mesmo, mas é possível, né, se assim você estiver forte e quiser. Paty, eu queria que tu contasse pra gente como é que tá a autoestima dessas mulheres que chegam até o consultório. O consultório não, ao escritório. Acabadas, arrasadas, visivelmente também. A mulher não consegue nem se arrumar, às vezes não tem nem essa condição também. Mas ela perde toda a sua essência. Não consegue mais se reconhecer nela mesma. Autoestima lá embaixo. Mulheres assim que eu olho, né, que considero esteticamente, mulheres lindas, sabe? Com uma fala lá de que se sente feia, que não se sente capaz, Então, como você falou, a entrevista da Ana Hickman traz vários pontos, né? Inclusive esse da autoestima, que ela fala que o marido insistia em dizer que ela estava gorda, que estava ficando velha, e ela disse muitas vezes, se eu não olhasse no espelho e não gostasse do que eu visse, eu já teria, né, entrado em depressão. Então, só que muitas vezes a mulher não consegue se manter forte e manter uma autoestima diante de tudo isso, dessas agressões e dessas palavras que colocam ela para baixo. A gente sabe, a gente às vezes, se não tá num dia bom ou se não se arruma e alguém te fala, tá tudo bem, nossa, você tá com uma cara de cansada, a gente já fica pronto, né? Deve estar acabada. Tá acabada. E aí, a gente tá com um pouquinho da autoestima boa e ela já vai dando uma, cambalhada. Então, tu imagina ouvir isso dentro de casa todos os dias, que você tá feia, que você tá gorda, que você não se cuida. Como que a gente consegue retomar essa autoestima, gente? Exatamente. E agora eu lembrei de um caso que eu atendi. Eu não sei qual era o contexto do casamento deles, mas tem coisas que a gente não entra. Tem casal que chega lá resolvido para se divorciar, que a gente não entra nos motivos, história que aconteceu ou não.
Mas visivelmente no primeiro atendimento dela, ela estava bem devastada. Assim, estava desleixada, desarrumada, triste. E aí fui ali fazendo o divórcio, foram várias conversas pra gente chegar num consenso ali como resolver a questão do patrimônio, guarda e filho. E nesse processo ela foi tendo mudanças, assim, no visual dela. No dia de assinar, ele chegou antes no escritório e ele me falou: doutora, vai ver outra mulher aqui hoje. Ela tá muito diferente. Ela tá arrumada, ela tá... Sabe? Daí eu fiquei pensando, eu não sei se ele tava elogiando ou criticando, mas daí me fez pensar em como é que era o contexto desse casamento, que antes ela não tinha vontade para se arrumar e que agora ela retomou essa autoestima, sabe? Não me parecia... Não sei, como eu não cheguei no contexto também, eles não contaram o que acontecia, não vinha mais ao caso, né? Estavam decididos pelo divórcio. Mas, olha só, né? Recuperou a autoestima ali de alguma forma. No que? Eu não sei. Mas realmente chegou lá outra mulher e eu Tem um olhei. comercial que eu não sei se vocês já assistiram, não sei se é um vídeo institucional, um comercial, não me lembro, mas que uma empresa do ramo da beleza faz isso, um grupo de mulheres. Assistiu? Sim. É muito legal. Eu acho que é do Boticário, que eles arrumam as mulheres e elas vão totalmente diferentes pro dia da assinatura do divórcio. Eu acho que representa muito, Paty, isso que você comentou agora. Ela tava realmente, sabe? Mudou o cabelo, mudou de emprego, saiu do casamento e ele tava ali, acho que apaixonado. Ou assim, sabe? Com brilho Tipo no olho assim, diferente. Será que eu fiz a coisa certa, né? E eu até falei, tem certeza que vocês querem assinar? Já, assim, não dá? É isso aí, mas deixa eu te fazer uma pergunta um pouco diferente agora, Paty. Você sabe fazer bolo? Eu? Não? Olha ali, ó. Não sei fazer bolo. Podia Nunca entrar no nosso consegui. desafio. Está apta para entrar no desafio do bolo aqui do podcast. Nunca consegui fazer um bolo. Então, olha só. Se você não assistiu os 2 últimos, né, podcast, você pode voltar lá na nossa página, no Spotify, procurar e você vai encontrar o nosso desafio do bolo. Por quê, Paty? Nós fizemos um desafio justamente porque falávamos, né, sobre um tema que, né, nós somos boas em várias coisas, mas fazer bolo não é o nosso forte, né? Então, Nenhuma de nós. Que não temos falando no nosso time, então. é isso aí. Então saiu um desafio aqui, né? Que nós 3, a cada pod, seguindo daquele que a gente fez o desafio, faria um bolo. Eu já me livrei dessa tarefa. Opa! Ela se Graças livrou a Deus. e ainda elevou o nível, né? Que eu fiquei preocupada, mas tudo bem. Já trouxe, então se você não assistiu, convido você a voltar no último pod pra assistir. E agora nós temos o bolo da Luana. Ou seja, Patrícia, não sei se esse foi um bom episódio pra você, Vi. Pra comer bolo. Porque assim, né, eu não sou boa em fazer bolo. Nunca consegui fazer um bolo decente, já falei isso aqui nos outros episódios. Aí, né, eu mesma lancei o desafio, ou seja, sabe aquela figurinha você mesmo se prejudica? É bem pra essa. mim. E chegou o grande dia. E chegou, aí fui fazer o bolo, eu tive alguns imprevistos, porque, né, eu olhei, tinha farinha, olhei onde tinha as coisas, falei, mas amanhã eu faço o bolo, né, amanhã eu vejo que bolo que eu vou fazer, porque eu não sei fazer nenhum mesmo, então amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Aí comecei a fazer o bolo, 2 xícaras de farinha, eu olhei e falei, eu acho que não tem 2 xícaras de farinha, mas tudo bem, tinha uma. Aí eu fiz com uma. É o que tem pra hoje. O que já não era muito propenso a ficar bom, acho que ficou pior. Não. Pela falta de ingredientes. Visivelmente meu bolo não cresceu, como nunca cresce, nunca consegui fazer um bolo que cresce. Eu espero sinceramente que ele esteja comestível, porque aí eu não sei, porque eu não provei, porque eu fiz e vim, ou seja, tava até quentinho. Vamos descobrir já. Vamos. Se ficou algo que dá pra comer, não sei, mas se não ficou algo comestível, pode abandonar, tá? Conta Ai, aí, Lu. Conta Bolo do aí. quê? Bolo de cenoura. Ainda pra piorar a minha situação, minha Tata chega, ela faz uns bolos maravilhosos lá em casa pra nós, né? E aí os bolos que crescem, assim, ela chegou e falou, tu tá fazendo um bolo? Eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo nessa casa? Eu falei, sim, você me falou que eu fazia. Eu falei, não, porque esse eu tinha que fazer, Ilse. E aí ela disse, tu fez bolo do que? Eu falei, de cenoura.
Nunca consegui acertar um bolo de cenoura. Meu Deus. Será que eu escolhi o bolo Eu acho que eu certo? escolhi o bolo errado, mas enfim, é um projeto de bolo de cenoura. Olha aí, Dei ó. uma disfarçada ali, assim, vamos Traz pra cá, vamos Mas ele mostrar tá pro pessoal. bonito, gente. Eu tô com fome, então. Ele ainda tá quentinho, né? Tá quentinho ali, ó. Mas visivelmente não cresceu. Olha ali, Paty. Nada, nem está lindo. Gente, Não a, cresceu nada, só botei os confeitinhos ali, fiz uma coberturinha. a Lu é tão boa de falar que ela tá enrolando o nosso só pra gente não comer o bolo. Vamos comer o bolo. Vamos Eu tenho medo. Então tá, vamos cortar esse bolo aqui, servir, né? Tô curiosa, gente, tô Pode curiosa. passar esse- Viu, Lu, mas conta, como é que foi fazer o bolo? Então, tem mais um agravante no meu Ai, bolo. meu Agravante que fala, né? Além de não ter farinha que chega, eu também estava... Olhei a receita e os ingredientes e tal, vi que mandava colocar no liquidificador. Falava no liquidificador. Falei, beleza, botei tudo no liquidificador. Aí fui olhar mais um pouco enquanto eu batia tudo. Olhei, tinha um comercial mais pra baixo. Modo de fazer. Opa, não era só colocar tudo no Tava liquidificador. Tipo, eu já coloquei tudo. Aí eu fui ver que não era pra ter colocado tudo no liquidificador. Tinha que colocar primeiro uma parte dos ingredientes, depois misturar a farinha com o fermento, com o sal, e daí misturar. Falei, agora foi, né? Já tá Ó, uma bom. prova do perfil comportamental aí, né, Kátia? O perfil da Lu não lê manual. Não leu o manual. Não Não leu o gosto manual pra fazer o bolo. Já eu, diferente disso, Não tá muito propício a ficar bom, né? Ó, mas ele tá fofinho, fio garfo, ele tá fofinho. Tipo, dá pra comer. dá pra comer. Meu Deus, Paty, você só porque é a convidada vai ganhar o maior, então se ficar ruim, sinto muito. Vamos. Bom. Ó, lembrando, pessoal, se você não assistiu os outros episódios, quem vai julgar isso é a nossa equipe de produção, tá? Então eles já provaram o primeiro no outro episódio, hoje eles estão provando o segundo. Depois virá o terceiro, sim, sou eu. E daí vai ser a votação. Então, assim, por mais que a gente fique aqui falando se tá bom, se não tá, não somos nós que vamos votar. Então, ó, isso aí também é uma prova que a gente tá se desafiando pra fazer coisas que a gente não está habituado a fazer, não tem habilidade pra fazer, mas a gente pode fazer também, né? Um docinho faz muito bem. Gente, ó, eu gostei desse negócio de desafio de bolo. A gente dá uma paradinha, come uma coisinha gostosa. Acho que a gente pode pensar uma forma de fazer uma continuidade isso aqui. Sim. Outros desafios. Até porque, né, chega na metade da gravação, dá começa a dar fome também. Agora, uma coisa, gente, o bolo não deu muito certo, mas assim, ó, não sei vocês, mas eu tô sentindo a minha autoestima elevada, porque eu tô com uns acessórios maravilhosos. Não sei se vocês perceberam, mas eu acho que vocês também estão. E eu queria falar um pouquinho deles, porque a gente tá falando de autoestima e de tudo que envolve o mundo feminino. E um acessório também tem o poder de ajudar a elevar a nossa autoestima, né? Às vezes um dia que a gente não tem tempo de arrumar o cabelo, ou não tá com muito tempo de pensar na roupa que você vai vestir, um acessório já dá um tchan, né? Ou às vezes você tá com um look super simples e um acessório dá um glamour. Então, hoje estamos todas com acessórios da Tina Joias. Anéis, braceletes, brincos, piercings, colares, né? As meninas também. Maravilhosa. Todas vestidas de Tina Joias. E eu gosto muito das peças da Tina, da Lídia, ela sabe disso, porque são peças atemporais. São peças que você usa anos e elas não saem da moda, né? São peças que realmente compõem o look. São peças de qualidade, então assim, eu compro já há um bom tempo e elas realmente não têm fim, assim. Então, até conversando com a Lídia, ela falou pra mim sobre o processo de fabricação das peças, né? Que são processos de alta fusão e isso garante a qualidade da estrutura. E eles passam, gente, por uma curadoria para escolher as peças, é todo um cuidado. Eu cheguei lá outro dia, eles estavam escolhendo peças agora para nova coleção. É um cuidado, é pensar se aquilo vai ser útil na vida da mulher, como que aquele acessório vai fazer diferença, se tem qualidade, se não tem, peças diferenciadas. E é essa a proposta da Tina, que eu super indico, atesto a qualidade e a beleza das peças.
Pra quem não conhece ainda, a Tina tem uma loja online, dá pra entrar no site e comprar à vontade, www.atinajoias.com.br. E também tem o Showroom, que é aqui em Concórdia, fica próximo a Smart Brinquedos, né? No prédio da Digisat. Digisat. Na rua 29 de julho, né? No prédio da Digisat. E que eu gosto da Lid também, que eu queria reforçar aqui, ela pergunta muito e ela olha muito pra ti o que combina contigo, né? O que faz sentido pra ti, o que fica bem pra ti, o que não é exagerado, qual que é o teu perfil, tua personalidade, a tua paleta de cores. Sim, minha paleta de cores. A Rafa tá totalmente na paleta de Nossa. cores. Até nos pés. Isso, é na minha paleta de cores. Então, a Lid, ela tem esse cuidado. Fora as embalagens, né, gente? Nós somos dessa área também. O cuidado que ela coloca no laço, no cheirinho, na entrega, nas frases bonitinhas que tem também, né, nas embalagens. Então, realmente é um cuidado diferencial, assim, acho bem legal. Fica essa indicação, né, gente? E assim, só um comentário que foi difícil escolher, porque a Lid mandou várias peças aqui pra gente escolher e foi difícil. Acho que a gente ficou uns 40 minutos aqui, porque a vontade era de usar tudo, né? Todas são lindas, né? Mas não deu, tivemos que escolher pra não parecer que uns pequenininhos na final, né? Nós apareceu isso, né? Os manequins da Lid lá, né? Mas, gente, o showroom é maravilhoso, é um ambiente super legal, sempre tem um docinho lá, um cafezinho. Ela entrega realmente uma experiência. Você não vai lá pra comprar, você vai lá pra se sentir melhor, pra renovar a tua autoestima, não só nas peças, mas no atendimento que a Lid presta, né? E é mais uma mulher empreendendo aí e ajudando as mulheres ficarem melhores no dia a dia. Então fica essa indicação. Nós estamos usando a Tina Joias e a nossa convidada, a Patrícia Maran. Também maravilhosa. Esses cachinhos já preenchem os cômodos lá em casa. Há muitos anos também conheço a Lid. O amor de pessoa, bom gosto. Bom gosto, né? Ela tem muito bom gosto. Assim, é difícil escolher mesmo as peças. Difícil. Daí, na dúvida, dá pra comprar todas. Isso aí. Quem não gosta, né? Um look com acessório, um look sem acessório. É totalmente diferente. É. E essa parte que a Rafa falou, eu acho muito importante. Eu, por exemplo, assim, eu às vezes acho que eu não sei compor. Também não sei. Então eu acho que esse atendimento que ela faz, essa pessoa faz toda a diferença. Porque você vai, além de você ter uma peça bonita, você vai aprender a usar aquela peça bonita, né? E isso faz diferença mesmo. Toda vez que eu vou lá na Lid, eu tenho que pensar, meu Deus, ela vai me chamar atenção que eu não tô usando tal coisa, Porque ela olha e ela diz, Lu, por que tu não colocou aquela peça lá hoje com essa roupa? Ia combinar. É verdade, eu não me liguei, né? Então ela tá sempre ligada, assim, e ela lembra das peças que você tem em casa, e ela diz, Lu, com esse vestido tu pode usar tal peça. Por que tu não usa? Usa mais, mistura com essa. Porque se a gente pensa, vou misturar, será que vai dar boa? E inclusive no Instagram, que é @tinajoias, tem várias dicas de composições, assim, de misturar peças, e que fica tão bonito, tão harmônico, que vale super a pena. Fica a dica, não perde. Isso Agora, mesmo. produção, roda o VT. Então, Patrícia, eu gostaria de perguntar, você hoje faz parte do nosso movimento mulherar como embaixadora, e eu queria, assim, entender da Patrícia, que acompanhou um pouco dessa trajetória do mulherar, que ainda é pequena, porque começamos há pouco, mas como esse movimento pode contribuir para as mulheres, para a vida das mulheres, para a independência das mulheres, para o fortalecimento das mulheres? Como tu enxerga esse movimento hoje?
A gente eu ouvi, né, as pessoas que eu convidei para estarem lá presentes com a gente, só feedback positivo, né, das palestras que foram levadas, abrangendo um pouquinho de todas as áreas, financeiro, autoestima, o autocuidado, inclusive interessantíssima palestra das meninas, né, da nutricionista com a farmacêutica Sandra. Eu saí de lá e fui procurar um médico, né? Para também me ajudar a melhorar, né, nesse sentido. Acho que a gente precisava de um movimento desse em Concórdia e que abraçasse todas as mulheres, né? De todas as classes, de todas as profissões, as donas de casa e mães também. Eu acho que esse movimento fez isso com um grande sucesso, abraçou isso com maestria e conseguiu entregar aquilo que se propôs. Eu acho que quando a mulher está passando por uma situação difícil ou que ela não sabe por onde começar a agir, talvez participar de um movimento desse é um primeiro passo, né? Estar no meio de outras mulheres que vão fortalecer, que vão levar autoconhecimento para ela, é um primeiro passo. Então, assim, se você não sabe por onde começar, comece participando do movimento, né? Eu acho que é um primeiro degrau onde você vai ter apoio, onde você vai entender algumas coisas, ter acesso ao conhecimento e poder, a partir daí, decidir o que é melhor para sua vida. Conhecimento. Acho que o movimento veio com esse propósito muito forte e conseguiu promover isso, né? Conhecimento. A mulher que tem conhecimento muda tudo, né? Tem uma capacidade aí de alcançar outros horizontes. Conhecimento é tudo, gente. Inclusive, os ingressos para o evento de 2024 já estão à venda. Se você ainda não comprou o seu ingresso, você pode comprar. Entra no link que está aqui embaixo, ou então acesse o Instagram, @Movimento Mulherar. Link na bio tem o acesso aos ingressos do evento do ano que vem. Será no dia 3 de março de 2024, um domingo. Então é um domingo que você vai tirar para você, pro teu momento, teu conhecimento, tua evolução, né? Para você se conectar com outras mulheres. Não tenho nada para melhorar, tá tudo bem. Ótimo, vai lá para se conectar com outras mulheres, vai lá para ajudar outras mulheres que talvez ainda não estejam assim. Então o movimento é para isso. Te garanto que é um domingo transformador. Aproveitar o mês, né? Março a gente fala tanto da mulher, é o mês da mulher, dia 8 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Mas o que significa, né, essa data e o que nós estamos fazendo por nós nessa data? É muito mais do que ganhar flor, ganhar né, lá o brinde. Claro, é legal esse reconhecimento, mas e sobre como a gente está internamente, né? E como ajudamos outras mulheres também. E o que eu acho tão bonito no movimento, né, esse compartilhamento, porque muitas vezes a gente acha que a gente está restrito à nossa dor, ao nosso problema, que aquilo só acontece com a gente e isso afeta a nossa autoestima, mas quando a gente conversa com outras mulheres, quando a gente compartilha, quando a gente se permite conhecer outras histórias e se conectar com outras mulheres, a gente se fortalece porque a gente percebe que aquele problema não é só meu, que outras mulheres já passaram por aquilo, você vê exemplos de mulheres que passaram e superaram aquilo, né? Ou mesmo você pode ajudar outras mulheres que estão precisando ouvir a tua história também, né? A superar um problema. Então, não perde essa oportunidade não, corre lá, já adquire seu ingresso, se tiver dúvida chama a gente também lá no Instagram, né, que a gente vai poder sanar tuas dúvidas e conversar com você. E o melhor de tudo que eu acho que o movimento veio confirmar é que não existe padrão, né? Não. Afinal, como já diz o slogan do nosso então movimento, o padrão é ser você, e no evento ficou isso muito claro, dava pra ver que as mulheres estavam muito à vontade, sentindo felizes por serem elas mesmas, porque muitas vezes elas se julgaram por ser elas mesmas, né? Então que bom que a gente conseguiu fazer isso, fazer com que elas percebessem que não existe padrão, que o padrão é a pessoa estar bem com ela mesma, né? Falando em padrão, Paty, veio uma pergunta que eu queria saber, desde sempre eu quis saber tua. Por que tu escolheu trabalhar com mulher? Até me emociona. Porque, como eu falei lá no início, a questão da profissão, sério, sempre me emociono, porque eu lembro da pessoa, né, que é referência pra mim,
e alguém que eu levo como exemplo nos meus atendimentos para fortalecer outras mulheres, que é a minha mãe. E foi o divórcio dos meus pais, que foi esse contexto. Desculpa, gente. Sem problema. Mas é que eu só Momento fui pra essa isso fui. também. Aqui a gente é de verdade. Isso. Teve um momento da minha vida e eu aceito o guardanapo. Vamos lá, bora lá. Eu acho que ela quer que tu chore bastante, ela tá mandando bastante. Por muito tempo, eu só conseguia enxergar a figura do meu pai dentro do casamento, dentro da família. Então eu sempre coloquei o meu pai num pedestal. Ele era o herói. Por quê? Porque na minha visão, ele era o poderoso, ele era o provedor, ele tinha uma vida pública, ele era o cara pra mim. E a minha mãe não tinha valor nenhum. Eu olhava pra ela, em casa, cuidando dos filhos, né, da gente do lado, e eu não conseguia ver valor nisso. Então eu sempre quis ser meu pai. Eu queria ser ele. Depois, ali com o divórcio, a minha mãe sempre dependeu economicamente do meu pai. Se não em todos os momentos, né, na maior parte do tempo, sim. E quando ela trabalhou fora, a renda dela sempre foi menor. Pai, continuo te admirando. Você é o cara. Mas eu colocava ele num pedestal e a minha mãe lá embaixo. E eles não eram felizes nesse casamento. E eu sempre ouvi, desde pequena, quando eles crescerem a gente vai se divorciar. Quando eles crescerem a gente vai se divorciar. E quando a gente cresceu, de fato, eles se divorciaram. E a minha mãe que deu esse pontapé, né, acho que no desentendimento dele, ela disse, não quero mais, ele pegou as coisas dele e saiu. E de repente ela pensou, como que eu vou ficar sem ele se eu não tenho condições de me manter, se eu não estudei, não estou inserida no mercado de trabalho, como é que eu vou fazer? Acho que eu vou pedir para ele voltar. E meu pai também não estava feliz. E ele percebeu esse contexto da dependência econômica da minha mãe e ele disse, também não estou feliz e também não quero voltar por isso. Não se preocupa que eu vou promover tudo o que você precisa para a tua subsistência e para você conseguir retomar a tua vida. E foi isso que ele fez. Ele deu, por direito, óbvio, né, mas por uma questão moral dele também, um divórcio consensual, deixou o imóvel, o único imóvel que eles tinham na época, com a minha mãe. Ele saiu com o carro dele, com a roupa do corpo, pagou uma pensão alimentícia para ela por alguns anos, para ela conseguir se reestabelecer. Então ela voltou a estudar, ela tinha só a 4ª série, ela fez o 2º grau, ela foi embora para Chapecó, porque ela não queria ficar aqui em Concórdia, que bate a vergonha também, né, pelo divórcio, talvez, mas ela foi muito corajosa. Ela fez um curso técnico em enfermagem, ela se inseriu no mercado de trabalho, não na área dela no início, e hoje também não, acho que com poucas oportunidades na área dela. Mas assim, ela separou, ela já tinha seus 47 anos, 45, 47, e ela conseguiu, ela foi grande. Ela começou toda essa jornada aos quase 50 anos. Foi bem tarde, não me recordo certo a idade agora, mas foi em seus 40 e poucos anos. Então ela teve que recomeçar e ela fez isso assim de uma forma tão grandiosa que eu pensei, meu Deus, como essa mulher é grande. E eu comecei a ver a figura dela e olhar para esse contexto da mulher e realmente estudar isso, fazer cursos em relação a isso. Eu passei a admirar tanto ela, né, como ela passou, enfrentou dificuldade, não foi fácil, mas ela conseguiu se libertar disso e hoje toca a vida dela muito bem, não depende de ninguém para nada, não traz problema pra gente, ela resolve, né? Isso eu olho pra ela hoje, sempre achei que eu era muito parecida com meu pai. E quando me falavam que eu era parecida com a minha mãe, eu até me ofendia, eu não queria ser parecida com a minha mãe, eu queria ser parecida com meu pai. E hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou a cara da minha mãe, eu sou a alma da minha mãe, eu sou a garra da minha mãe, eu sou tudo, eu olho pra ela e eu sou ela.
ela é determinada, ela faz acontecer, ela resolve sozinha, ela não delega para ninguém. Ela é a mulher, e eu vi o quanto o papel dela era importante dentro de casa. Que se meu pai conseguiu crescer profissionalmente na época, se ele tinha... É porque ela estava ali, cuidando de nós, cuidando do tudo, aguentando tudo. E eu sempre via minha mãe, ela não tinha renda, ela pedia dinheiro pro meu pai para fazer a unha. Eu falava, eu não quero depender de ninguém. Né? Não quero. Tanto que isso eu carrego muito forte até hoje. Eu tenho muita dificuldade de depender de pessoas, inclusive do meu próprio companheiro, para coisas, tarefas simples. Ah, amor, deixa que eu levo a sacola para você. Não preciso de ninguém para fazer nada para mim. Sabe? Uma coisa que eu tenho que estar trabalhando em mim também, né? Esse lado feminino. E aí, quando as mulheres chegam até lá, por que eu busco justiça nos divórcios? Porque eu vi essa justiça acontecendo no divórcio dos meus pais e minha mãe conseguindo se restabelecer. Então, eu gostaria que toda mulher que tenha intenção, que não está feliz no casamento, que ela possa sair com tranquilidade, com o amparo que ela precisa. É isso que eu tento levar quando eu converso com um casal para fazer um divórcio. Sempre e assim, né, Paty, a inspiração da história da tua mãe, que talvez num momento da vida em que muitas mulheres pensem, não, eu já não vou voltar a estudar, não cabe mais para mim, vou tentar agora tudo. Não é possível, sim. Então eu achei fantástica essa história, obrigada por ter compartilhado essa história aqui, porque eu tenho certeza que vai encorajar muitas mulheres que acham que não tem mais tempo para fazer as coisas, sabe? Deu tempo, e ela fez, e hoje eu admiro demais ela. Pra mim, assim, ela é grande demais. E ela foi o grande pilar desse casamento. Meu pai foi o melhor pai que ele podia ser pra mim. Eu só tenho gratidão. Mas o quanto houve uma inversão ali de figura, de olhar, eu tive que pedir perdão pra minha mãe muitas vezes. Por ter olhado pra ela dessa forma, sabe? Ela é grande demais pra mim. E olha que lindo, o despertar dela ajudou no teu despertar. Porque ela despertou e a partir dali tu despertou profissionalmente para olhar para isso. Foi lindo isso. Lindo. Ela é um exemplo que eu levo para mesa, né? Quando converso com clientes, ela tá ali, sempre presente, a história dela tá presente. Quando eu converso com homens também, eu falo, olha como meu pai foi homem, ele agiu com hombridade, ele deu um amparo que minha mãe precisava e ela conseguiu e cada um seguiu. E tá tudo bem, os dois estão bem, vivendo suas vidas, recomeçaram, mas assim, ele foi muito justo. E aí, quando eu pego firme em alguns casos, é porque eu quero que você seja justo, também seja. É isso que eu busco no divórcio, é a justiça, não é desqualificar o homem ou a mulher, ou um equilíbrio, somente isso, que é de direito, ponto, porque eu vi isso acontecendo e foi tão legal. E que bonito isso, Paty. Não é à toa que tu é embaixadora do movimento, porque muitas pessoas pensam que o movimento é contra os homens. Não, mas não é. Os homens. Isso, a gente ama os homens, não é esse o fato. Sem eles. Mas justamente é isso, é buscar o equilíbrio entre as partes, assim, equilíbrio, sabe? Exatamente. Ninguém odeia os homens. Não é sobre isso. É sobre covardes, né? Malandros, aproveitadores. Homem que é homem não faz esse papel, não ocupa esse lugar. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sinceramente acho que não tinha jeito melhor pra gente encerrar esse pod, viu, Paty? Mais uma vez agradecer a tua contribuição, você compartilhar essa história e pedir aí em casa uma reflexão das mulheres. Eu acho que de tudo que a gente abordou aqui, porque bem ou mal a gente falou tanto ali no início sobre essa violência psicológica, essa violência patrimonial, e no final tu terminou com um exemplo tão bonito de como as coisas não precisam ser, né? As coisas não precisam ser terminar num advogado, né? Não precisam terminar com violência, não precisam terminar. Há formas de se fazer tudo bem.
Então fica, acho que uma grande reflexão de hoje, né? É um tema importantíssimo que a gente abordou e vamos com certeza buscar sempre trazer mais para que a gente possa levar esse conhecimento, levar o autoconhecimento para todas as mulheres. Muito obrigada, tá, Paty, por ter estado aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade. E obrigada também, né, a Tina, nossa parceira aí desse episódio. Obrigada pela tua confiança, por nos vestir, por colaborar com a nossa beleza. Obrigada, né, a Cadência Produções, que está aqui também hoje, novamente, produzindo esse podcast, junto com a equipe da Pulsar. Meninas, obrigada por tudo sempre, vocês são incríveis. E obrigada a todo mundo. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada a todo mundo. E é você que esteve aí com a gente, né? Nos acompanhando, que está nos acompanhando e que faz esse movimento acontecer, que faz esse movimento ganhar força, que faz esse movimento chegar para mais mulheres. Então continue. A gente está só começando. Isso aí. Seguimos. Isso aí. Até o próximo episódio, então. Até. Até mais. Tchau.